Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, meus amores? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a faculdade de medicina. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal, comenta, curte, compartilha. Eu acabei de começar o canal, então a gente tá crescendo. A gente acabou de bater 100 inscritos. Tô muito feliz. Acabei de postar também um vídeo de comemoração e falando pra vocês uma receitinha de pudim de 5 minutos muito legal. E vamos lá, né, começar o vídeo. Então, a faculdade de medicina Bom, pra quem não me conhece... Gente, até esqueci se eu me apresentei. Desculpa, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Fernanda, eu sou estudante de medicina, eu acabei de terminar o terceiro ano, então eu já sou meio médica. Então eu já fiz 3 anos de faculdade. E vamos lá, eu vou contar tudo pra vocês sobre a faculdade de medicina. Em primeiro lugar, a faculdade de medicina são 6 anos de faculdade. 6 anos de faculdade, gente. E eu acho que é a faculdade que mais demora, assim, pra alguém se formar. A maioria das faculdades é 4 anos, direito é 5, medicina são 6 anos. E não são 6 anos meio período, como são a maioria das faculdades. São 6 anos em tempo integral, ou seja, a gente tem aula de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Fora que depois a gente tem que chegar em casa e estudar o conteúdo, né, gente? Porque é muito conteúdo. É uma faculdade muito longa, muito exaustiva. Tem muita coisa pra estudar, tem muita coisa pra fazer. A gente tem estágios, tem os laboratórios e tudo mais. Então eu vou explicar pra vocês na ordem cronológica, né? Primeiro, você tem que passar na faculdade de medicina, né? Que a gente sabe que não é uma coisa, não é um processo fácil. Tem que estudar muito pro vestibular, passar no vestibular. Tem a questão também de que é uma faculdade que exige muito investimento, né? Então não é fácil entrar. Mas depois que você entra, são 6 anos dividido em 3 ciclos. O ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Sendo 2 anos cada um, né? Então tá bom, você entra e são 2 anos de ciclo básico. Eu já acabei o ciclo básico, graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Vou explicar pra vocês por quê. No ciclo básico, o nome já diz, né? A gente aprende as matérias básicas do curso. Então, na minha faculdade, pra quem não sabe, eu estudo na Uninove, em São Paulo. Vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Tenho um pouco de medo de falar onde eu estudo, sabe? Não sei. Ai, mas nada a ver, né, gente? Vou contar pra vocês a minha experiência na Uninove, né? Porque cada faculdade é uma faculdade. E cada faculdade tem um método de ensino, cada faculdade tem tipo, algumas são método tradicional, outras PBL, enfim. Eu vou falar da Uninove, mas todas as faculdades são 6 anos. E todas são divididas nesses ciclos. A questão é que na Uninove é um método principalmente tradicional. E eu amei isso na Uninove, porque eu não me daria bem no método PBL. Pra ser sincera, eu ficaria bem perdida em um método PBL, não gosto. Então, graças a Deus, eu entrei em uma faculdade que tem um método tradicional. Às vezes, alguns professores utilizam o método TBL, que é o Trouble Based Learning, que é quando eles dão um problema pra gente, no caso, um caso clínico, e a partir do caso clínico eles dão a aula. Também acontece, mas não são todos os professores, são a minoria. Na maioria das vezes, a gente tem um método de ensino tradicional, e eu prefiro porque eu fui criada a minha vida inteira em um método de ensino tradicional, então eu estou acostumada a ter um método de ensino tradicional, que é aquele método em que o professor dá a aula e depois, lógico, passa trabalho, exercício, conteúdo, a gente vai pra prática, aprender e tudo mais. Bom, vamos lá. Passei na faculdade de medicina, não sei o que, aquela empolgação e tal. Primeiro começa o ciclo básico. Você não vai chegar na faculdade já aprendendo a ser médico. Primeiro você vai ter as matérias básicas.
Na Uninove, eles dividem da seguinte forma. A gente tem BMF, que são as bases morfofuncionais do corpo humano saudável. Primeiro, no ciclo básico, a gente aprende principalmente o corpo saudável, né? Pra depois começar a estudar as doenças. Enfim, continuando. BMF, BCM, que são bases celulares e moleculares. E aí tinha também IPS, que era Introdução à Prática Saúde, e SCAPS, que era Saúde Coletiva e Atenção Primária à Saúde. E também teve Fisiopatologia, e MAD era Imunologia, gente. É porque eu tô no ciclo clínico já e... Mas eu acho que principalmente essas matérias, assim. BMF a gente aprendia anatomia, histologia e fisiologia do corpo humano saudável. Nas bases celulares e moleculares, a gente aprendeu bioquímica e genética. Em fisiopatologia, a gente aprende patologia, imunologia e saúde coletiva e atenção primária. A gente aprende muito sobre o SUS, principalmente, e é uma matéria que cai em provas de residência, cai muito em provas de residência. Eu sei que a maioria das pessoas não dá bola pra essa matéria porque não é medicina em si, é uma coisa mais de direito, de sistema, do SUS, do Sistema Único de Saúde, mas cai muito em prova de residência. Se você tá entrando na faculdade agora, não desperdice essa matéria, estude porque vai cair na sua prova de residência. E tô esquecendo alguma. Introdução à prática em saúde foi uma matéria bem legal, uma matéria mais prática, que a gente aprendeu a medir pressão, prática assim do dia a dia. Ok. Aí depois, no segundo ano, a gente teve também fisiopatologia, que foi a matéria mais difícil pra mim. Mas foi porque em fisiopatologia os professores faziam provas muito absurdas. Assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, desde que eu entrei na faculdade, e eu ia bem em todas as matérias, sempre tirava 8 acima de 8, menos em fisiopatologia, e eu estudava pra prova. A questão é que eram provas muito difíceis, eu não sei se isso é em todas as faculdades ou se foi na minha faculdade, a minha experiência, né? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre o que eu achei de cada matéria na Uninove, né? Porque, lógico, que se você vai fazer em outra faculdade, provavelmente você vai ter outra experiência. Até porque o professor, gente, eu sei que nada é culpa do professor. Se você aprendeu, se você não aprendeu, não tem como culpar o professor, né? A gente não tá mais na escola, é todo mundo adulto, a gente tá na faculdade, é responsabilidade nossa aprender. Mas sim, gente, o professor faz diferença. Se o professor é bom e ele é coerente nas provas, se você estuda, que é o meu caso, você vai muito bem. Tanto que eu posso depois fazer uma análise aqui com vocês do meu boletim, porque no boletim tem as matérias e as notas e eu posso explicar pra vocês tudo, a minha experiência, né? Contar tudo pra vocês. Eu achei legal essa ideia. O que vocês acham? Tipo, analisando o meu boletim até hoje, porque a maioria das minhas notas são muito boas, mas eu tive notas ruins também, e eu posso explicar por quê, posso contar pra vocês quais erros eu cometi, quais acertos, o que fazer, o que não fazer. Mas, enfim, continuando. A gente também teve no ciclo básico um semestre de farmacologia. A gente teve 3 semestres de farmacologia, um no ciclo básico, que foi no 4º semestre, e depois no ciclo clínico a gente teve mais um ano de farmacologia. Depois que você completa os 2 anos de ciclo básico, você vai pro ciclo clínico, que é o ciclo que eu tô agora, e pra ser sincera, é o meu ciclo favorito. Tem algumas amigas minhas que preferiam um ciclo básico, mas eu acredito que seja mais porque, assim, no ciclo básico, ele é muito organizado. A maioria dos professores que estão lá tem, por exemplo, assim, formação em didática, pedagogia, não é bem pedagogia, gente, desculpa, soluço. Mas o ciclo básico, ele era muito organizado, porque quem davam as aulas eram professores ou da biologia, ou da veterinária, ou da fisioterapia. E agora no ciclo clínico, a gente tá tendo aula praticamente com médicos.
E pra ser sincera, eu amo, é o meu ciclo favorito. Nesse ciclo a gente aprende o quê? Clínica médica, cirurgia, farmacologia, medicina de família e comunidade. Deixa eu ver o que mais. Tá faltando alguma coisa. Eu sei que agora, esse ano que vem, no 4º ano que eu vou entrar, a gente vai ter ginecologia, obstetrícia, pediatria, neurologia, neurocirurgia, trauma e emergência. E acho que é principalmente isso, assim. Eu falei, né? Clínica, cirurgia e medicina de família, que são os principais, assim, que a gente tem. Mas acredito que tem algum que eu tô esquecendo. Mas eu vou lembrar, eu vou fazer um outro vídeo pra vocês. E é o meu ciclo favorito, porque aqui a gente tá aprendendo... A gente tá aprendendo a medicina mesmo, assim, tipo, diagnóstico, tratamento, raciocínio clínico. Ah, lembrei, semiologia. Tava esquecendo dessa matéria. No ciclo clínico, que é o que eu tô agora, que é meu preferido, que é quando a gente aprende medicina mesmo. Lógico, gente, que sem o ciclo básico, você não vai entender nada no ciclo clínico. Então tem que ter o ciclo básico, tem que saber anatomia, tem que saber as bases celulares, moleculares, tem que saber genética, tem que entender fisiologia, tem que saber, gente. Mas assim, no ciclo clínico, quando a gente começa a aprender medicina mesmo, tem semiologia, que é quando a gente aprende a ter raciocínio clínico, exame físico, anamnese. Tem clínica médica, que aí entra tudo, gente. Clínica médica entra tudo. Entra cardiologia, pneumologia, dermatologia, acho que até psiquiatria, infectologia, endocrinologia. Tudo a gente aprende praticamente na clínica médica. E depois tem cirurgia, que a gente aprendeu otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia. Teve também... em clínica também tem nefrologia. Em cirurgia teve cirurgia, né, do sistema gastrointestinal, do sistema digestório. A gente vai ter neurocirurgia. Deixa eu pensar. Vai ter esse ano que vem ginecologia, obstetrícia e pediatria. A gente não teve ainda, vai ser agora. Eu tô muito animada porque eu acho que vão ser matérias que eu vou gostar muito. E assim, eu tô amando o curso. Desde o momento em que eu entrei na medicina, eu amei as matérias. Eu sempre amei estudar o corpo humano. Inclusive no ensino médio, como eu decidi fazer medicina, né? Eu tava no ensino médio e eu pensei, tipo assim... Putz, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não tinha nenhum sonho, assim, tipo, ai, meu sonho é ser isso. Aí eu tava lá no ensino médio, 2º ano, e eu comecei a ter em biologia, fisiologia do corpo humano. E eu amei, e era a única matéria que eu gostava de estudar, gente. Eu estudava todas as matérias, eu ia muito bem em português, eu ia bem em matemática, mas assim, não gostava de estudar, eu estudava porque eu era obrigada. O que eu gostei de estudar, que eu não estudei por obrigação, eu estudei porque eu gostei, foi corpo humano. E foi aí que eu decidi que eu ia ir pra área da saúde e tal, e acabei optando pela medicina. Mas enfim, aí no ciclo clínico a gente também tem essas matérias, são aulas com médicos. E os médicos, gente, são maravilhosos, têm muito conhecimento. Mas às vezes... Mas assim, gente, isso acontece em todos... Eu acho que acontece em todas as profissões, em todas as faculdades. Tem médicos que não têm uma didática boa de aula. São médicos que sabem muito, que são tops na área deles, mas que às vezes não sabem passar. Ou que são muito desorganizados, às vezes acontece também, tá, gente? Mas eu acho que a gente aprende a se adaptar, aprende a lidar. E, inclusive, eu posso falar pra vocês sobre métodos de estudo, porque eu acho que, assim, cada matéria eu estudo de um jeito. Cada professor eu estudo de um jeito. Tem professor que a aula é tão boa, mas tão boa, e o material que ele manda pra gente é tão bom, que eu não preciso ler o livro inteiro pra entender o que é importante. Tem professor que não, tem professor que eu vou sentir que eu preciso ler o livro, ou pesquisar mais, ler artigos, enfim, depende de cada matéria, depende de cada professor, depende também da minha dificuldade, por exemplo. Eu tinha uma dificuldade com farmacologia, mas assim, eu amo farmacologia, mas eu tinha dificuldade em decorar, porque é muito nome, é muito mecanismo de ação, é muito efeito colateral. Então, pra farmacologia, eu usei um método
pra decorar tudo que eu precisava decorar. Diferente de clínica, que é uma coisa que é um conteúdo que eu entendia. Entende? Como funciona? Enfim. Continuando. Então, no ciclo clínico a gente também tem estágios. A gente já tá tendo estágios e... Inclusive tem vlogs, eu acho que tem vlog no TikTok, aqui também deve ter, só que é no Shorts. Eu vou esse ano tentar gravar pra vocês assim, nesse formato de YouTube, sobre estágios e tudo mais. Até porque eu tô indo pro meu último ano em sala de aula. Porque depois do ciclo clínico tem um internato. E aí, o internato, basicamente a gente não tem mais aula em sala de aula. No internato, a gente basicamente vive no hospital. No hospital, postos de saúde, ambulatórios. O internato são mesmo 2 anos de estágio na prática, em tempo integral também. É de segunda a sexta, às vezes das 8 da manhã às 6 da tarde, às vezes antes. Eu sei que tem estágios que são noturnos, eu sei que tem estágios que começam 5 horas da manhã e você só sai 8 da noite, enfim, vai depender do estágio, do hospital que você vai rodar, enfim. Mas são 2 anos que a gente roda em todas as áreas praticamente. Roda, tipo, 5 semanas em clínica médica, 5 semanas em cirurgia geral, 5 semanas em ginecologia, 5 semanas em pediatria, 5 semanas em psiquiatria, 5 semanas e assim vai. Então, basicamente é isso, gente. Eu acho que deu pra entender, né, como é a faculdade de medicina. É uma faculdade longa, não é uma faculdade fácil, é uma faculdade que exige muito esforço, muita dedicação. A gente precisa de apoio nesse período de muita gente, porque, como eu disse, são 6 anos em tempo integral. E sábado e domingo, gente, tem que estudar. Não é como se sábado e domingo você tivesse livre. Você tem matéria. Você tem matéria o dia inteiro, todos os dias. Chega sábado e domingo, você tem que estudar. Você tem que dar conta da sua casa, você tem que dar conta da sua vida, enfim. Então, não é um curso fácil. E o que eu posso dizer pra vocês, além dessa estrutura, desses 6 anos de faculdade, é que também tem as atividades extracurriculares. Eu acho legal falar das atividades extracurriculares porque fazem parte do processo. E eu fiz vários deles e eu acho que tem que fazer. Se você vai fazer medicina, é legal fazer os extracurriculares se você tiver oportunidade. O que são, né, os extracurriculares? Vamos lá. A gente tem o curso de medicina, esses 6 anos, obrigatório, né? Mas, além disso, aí quando a gente se forma, tem muita gente que não sabe disso, assim, pelo menos na minha família, eu tenho que explicar várias vezes, assim. Lógico que tem gente que tá assistindo esse vídeo que já sabe tudo isso, né? Mas tem gente que não sabe, então vou explicar. A faculdade são 6 anos de aula. E você faz provas e você precisa passar nas provas pra se formar e conseguir o diploma. Depois que você se forma, você tem algumas opções. Você se forma médico generalista. Tipo assim, você pode dar plantão? Pode. Mas assim, também não é muito recomendado, porque a gente não sai. Depende do plantão, né? Se for um plantão em uma OBS, não sei. Ok, mas a gente não se forma totalmente preparado para todas as situações. Depois que você se forma, você tem opção. Começar a trabalhar, e aí você vai dar plantão, você vai trabalhar em UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, você vai, né, começar a trabalhar como médico geral. Vai atender o que tiver lá no pronto-socorro, ou enfim, no ponto que você tiver. Ou a segunda opção, você tem que estudar muito para fazer uma prova, para fazer uma especialização. Hoje em dia tem as pós-graduações, que eu acredito que não é tão concorrido quanto a residência. Mas basicamente depois que você se forma, você pode se especializar. E aí, quais são as especializações que existem, né? Principalmente as especializações clínicas, as especializações cirúrgicas, as especializações...
É isso, gente. Clínicas e cirúrgicas, não sei o que eu ia falar a mais. Mas enfim, tipo, por exemplo, nas especializações clínicas você tem pediatria, psiquiatria, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, pneumologia. Nas cirúrgicas você tem cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular, enfim, tem um monte de especialização. Para você fazer essas especializações, de preferência você deve fazer uma residência. E residência basicamente o que é? Os hospitais têm um número X de vagas para você passar, na maioria 3 anos, mas algumas são 5 anos, fazendo estágio naquela área todo dia. Por exemplo, digamos que eu, Maria, quero fazer cirurgia geral. Eu vou fazer 6 anos de medicina, aí eu vou fazer uma prova, que tem agora o ENAMED, mas tem as provas específicas de cada hospital. Cada hospital tem uma prova, mas também tem o ENAMED, que é para vários, tem o SUS-SP também, enfim. Eu vou fazer essa prova, e aí o hospital X tem 3 vagas para cirurgia geral. Só que tem 100 pessoas concorrendo. Eu tenho que estar entre as 3 melhores notas para entrar nessa residência. Digamos que eu passe nessa prova e entre na residência de cirurgia geral. Quando eu entrar na residência de cirurgia geral, a residência de cirurgia geral são 3 anos. Basicamente, você ganha uma bolsa de R$2.500, R$3.000 por mês, e você vai trabalhar naquele hospital em cirurgia geral durante 3 anos com um cirurgião geral, por exemplo. Digamos que o cirurgião geral desse hospital que eu passei é o Dr. José. Eu vou passar 3 anos acompanhando o Dr. José nas cirurgias e até aprender tudo. E aí, depois de 3 anos, eu viro cirurgião geral. Então, primeiro eu faço 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de residência ou pós-graduação, mas não tem pós-graduação para todas as coisas, e aí é outro processo. Então, são 9 anos, no mínimo, porque, por exemplo, digamos que eu quero fazer neurocirurgia, são 5 anos, no mínimo, então seriam 11 anos, no mínimo, de preparação. Então, para que servem os extracurriculares? Para passar nessa prova de residência, tem 2 coisas que eles analisam. Tem a prova e tem o currículo. Alguns analisam currículo, outros não. Mas os que analisam currículo, eles vão ver se você fez atividades extracurriculares. Por exemplo, se você publicou artigos, se você participou de congressos, se você fez estágios extracurriculares, além dos estágios obrigatórios da grade, se você fez um extra. Se você participou de ligas acadêmicas, centro acadêmico, ONGs, se você fez trabalho voluntário, se você sabe falar inglês, se você fez cursos extras, por exemplo, o ACLS, o ATLS, tudo isso conta no seu currículo e conta pontos no seu currículo. E é por isso que você tem que fazer as atividades extracurriculares. Eu, por exemplo, eu fiz uma matéria optativa em ultrassom. Eu participei de 3 ligas acadêmicas. Eu participei da Liga Acadêmica de Dermatologia, da Liga Acadêmica de Nutrologia e da Liga Acadêmica de Patologia. E na Liga de Patologia eu fui tesoureira e fui presidente. Isso também conta ponto. Eu participei um tempo no centro acadêmico, mas acho que não vai pontuar, porque é no mínimo 1 ano, eu não fiquei 1 ano. Mas eu tentei. Tem a atlética também, para quem gosta de esporte ou quer participar da organização da atlética, conta pontos também. Participar do centro acadêmico. Eu também fiz parte da IFMSA, que é uma ONG, tem a ver com trabalho voluntário, que as faculdades têm e é bem legal. Eu participei da área de intercâmbio da IF. E se você é calouro, ou na verdade, se você tá fazendo medicina, eu recomendo muito que você faça as atividades extracurriculares, principalmente publicação. Eu publiquei artigos e capítulos de livro. Então, publicação,
Como eu consigo fazer uma publicação? Eu fiz publicação pela Liga de Dermatologia, né? Junto com um grupo. Basicamente, você vai fazer pesquisa. Iniciação científica, eu também tô fazendo pela faculdade. Matérias optativas, é legal. Estágios extracurriculares, também pontuam muito. As ligas, gente, não pontuam muito. Mas a partir delas, você consegue fazer coisas que pontuam. Por exemplo, uma liga pontua meio ponto. Mas na Liga de Dermatologia, eu publiquei artigos. E aí já conta muito, entendeu? Então é legal entrar em liga, porque pontua um pouco. E também porque lá dentro da liga você vai fazer coisas. Por exemplo, estágios e pesquisas que vão contar mais ponto ainda. E é basicamente isso. Gente, acho que eu expliquei bastante coisa. Expliquei basicamente tudo sobre a faculdade, sobre a estrutura da faculdade, como é a faculdade em si, tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso falar semestre por semestre, né? Eu até agora fiz 6 semestres, são 12. Então eu posso fazer vídeos um por um, falando um por um. Posso fazer um vídeo só sobre extracurriculares também, quais que pontuam mais, quais que pontuam menos, como descobrir pelos editais o que você deve fazer. Posso falar sobre especialização, como escolher a sua especialização e tal, embora eu ainda não tenha escolhido a minha com 100% de certeza. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é o geral da faculdade, como vocês viram, é muita coisa. E tipo assim, eu falei o geral, dentro desse geral, tem semestre por semestre, tem um monte de coisa. E eu posso falar depois pra vocês métodos de estudo, como eu vim bem nas provas, analisar o meu boletim, analisar as minhas provas. Enfim, comenta aqui embaixo tudo que vocês quiserem, tudo que vocês pensam. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Gente, desculpa se vocês acham que eu tô meio... tô aqui de pijama, né, e tal, mas é porque, como eu disse, no canal... Esse canal não é pra ser um canal perfeito. Esse canal é pra ser mesmo um lugar, tipo, pra gente conversar, pra ser uma coisa meio uma amizade. Eu quero criar uma amizade com vocês aqui no canal. Não quero que seja um canal perfeito, exato, bem, totalmente editado, sabe? Eu quero que seja uma coisa mais íntima. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreve, curte, comenta aqui embaixo tudo que você quiser. Curte, se inscreve, é de graça. Um beijo, até a próxima, tchau!